Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel, os irmãos da ADVEC, a paz do Senhor, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Nós ministramos sobre missões, sobre batismo com o Espírito Santo, sobre libertação, sobre curas, sobre família, tanto para casais, quanto para jovens, quanto para idosos. Também ministramos sobre escatologia e também para obreiros. Se os irmãos precisarem de alguma informação, entre em contato com o pastor Henrique, lá da Moca. Ele me conhece minha família, inclusive a minha filha é professora de escola bíblica dominical lá em Alphaville, onde ele esteve sendo pastor. Também meu genro é professor de escola bíblica dominical lá em Alphaville, onde ele era pastor. Nós estamos estudando nas revistas da Central Gospel deste trimestre para adultos com o tema Pilares da Teologia Prática. Você vê o endereço eletrônico para você adquirir revistas e livros, vê aí também o telefone e o WhatsApp da Nélia, que te atende lá e pode vender as revistas e os livros. Neste trimestre nós temos aí como comentarista da Central Gospel o pastor Gilmar Vieira Chaves. Nós já estudamos neste trimestre na lição 1 o ministério pastoral, na lição 2 o ministério diaconal, na lição 3 hermenêutica bíblica, na lição 4 homilética, na lição 5 exegese bíblica, na lição 6 liderança cristã, na lição 7 discipulado cristão, na lição 8 plenitude física, emocional e espiritual, na lição 9 panorama do Antigo Testamento, na lição 10 panorama do Novo Testamento, e hoje vamos estudar a lição 11, as ordenanças da igreja. Então sabemos aí que as duas ordenanças, principais aí da igreja são o batismo nas águas e a Santa Ceia. Batismo nas águas, que representa a nossa morte e a nossa ressurreição agora com Cristo para uma nova vida. Santa Ceia, que representa o memorial da aliança. É uma renovação da aliança entre nós e Deus através de Jesus Cristo. Enquanto no batismo nas águas nós morremos e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo, na Santa Ceia o pão representa o corpo de Cristo que foi partido por nós para a nossa cura física, e o sangue de Jesus é representado aí pelo suco de uva, sangue da nova e eterna aliança, sangue que nos purifica de todo o pecado. A Santa Ceia tem aí 3 olhares. Um olhar para o passado, quando Jesus morreu por nós e ressuscitou. Tem um olhar para o presente, nossa vida de santificação. Tem a nossa santificação posicional, o dia que nós nos convertemos. Tem a santificação progressiva, cada dia nós estamos lutando contra o pecado, estamos nos separando cada dia mais para Deus. E temos aí a nossa santificação perfectiva, ou futurística, que é quando nós formos arrebatados, e então o corpo não terá nenhum domínio sobre nós, nós teremos um corpo celestial, espiritual, estaremos para sempre com o Senhor, nunca mais sujeitos ao pecado. O texto bíblico básico da lição está em Marcos 16, de 14 a 16, e em Mateus 26, de 26 a 29, que diz assim: Marcos 16, 14, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças,
Deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então são usados aí dois textos, né? Podemos acrescentar um texto muito importante sobre o batismo nas águas, que está em Mateus, no capítulo 28, que diz aí, versículo 19: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vemos aí a clara maneira de se batizar alguém, sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na autoridade que Jesus nos dá para fazer isso. Então, em nome de Jesus quer dizer representando Jesus, na autoridade de Jesus. Agora, a fórmula do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra leitura muito importante, vamos ver em Romanos, vamos ver a partir do versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Fizemos uma leitura bastante extensa, mas que é muito ilustrativa para o nosso assunto sobre o batismo nas águas. Então veja, nós somos novas criaturas e não podemos mais viver como vivíamos antes, no domínio do pecado. Então, agora nós fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo. Então, o pecado não tem domínio sobre nós. Esse foi o resultado, então, do batismo nas águas. O texto áureo da lição está em Jeremias 11, 4b, que diz: dai ouvidos à minha voz e fazei conforme tudo que vos mando, e vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus. Então, a obediência é muito importante quando se trata de uma ordenança, uma ordem do próprio Jesus Cristo. Então, ele mesmo ordenou que nós fôssemos batizados nas águas e também que nós ceiássemos, comemorássemos, então, a Santa Ceia, lembrando do passado, quando Jesus morreu por nós, agora vivendo uma vida de santificação, separação para Deus, e olhando para o futuro. Agora, o futuro é o arrebatamento e vida eterna com Deus. Vamos ver o esboço dessa lição no tópico 1, o batismo. Tópico 1, subtópico 1, o batismo no Novo Testamento. Tópico 1, subtópico 1, subtópico 1, razão do batismo de Cristo.
Tópico 1, subtópico 2, a forma do batismo bíblico. Tópico 1, subtópico 3, a validade do batismo. Tópico 1, subtópico 3, subtópico 1, demonstração de fé pública. Tópico 1, subtópico 3, subtópico 2, identificação com os demais discípulos. Tópico 1, subtópico 3, subtópico 3, purificação espiritual figurada. Tópico 1, subtópico 3, subtópico 4, ressurreição para uma nova vida. Tópico 1, subtópico 3, subtópico 5, testemunho da morte e da ressurreição de Jesus. No tópico 2, a Santa Ceia. Tópico 2, subtópico 1, o significado da Santa Ceia. Tópico 2, subtópico 2, a importância da Santa Ceia. Tópico 2, subtópico 3, os motivos para a celebração da Santa Ceia. Tópico 2, subtópico 4, os elementos da Santa Ceia. Tópico 2, subtópico 4, subtópico 1, quem pode e deve tomar a Santa Ceia. Tópico 2, subtópico 5, instruções a serem consideradas na celebração da Santa Ceia. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, aprendendo aí desta maravilhosa lição. Vamos ver a palavra introdutória que diz: o batismo e a Santa Ceia, instituídos pelo Senhor Jesus, funcionam como uma espécie de memorial aos redimidos pela fé de todas as gerações e espaços geográficos. Esses dois cerimoniais devem ocupar lugar central nas lembranças e celebrações da Igreja. O batismo é o sinal externo e objetivo de que a pessoa se arrependeu dos seus pecados e creu no sacrifício de Cristo. Tal pessoa rompe com o seu antigo modo de viver, transformando-se em uma nova criatura, pronta para viver em novidade de vida. Romanos 6,4. A Santa Ceia, por sua vez, é uma ordenança instituída pelo Senhor Jesus para ser um memorial, uma lembrança contínua de sua morte na cruz e de sua iminente volta ao mundo. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Então veja que duas coisas são importantíssimas para nós, que é o batismo nas águas e a Santa Ceia. O batismo nas águas é feito uma vez só, significando então uma morte para a vida passada, a vida de pecados, debaixo do domínio do pecado, e a ressurreição para uma nova vida. Então agora uma vida em novidade, né? Uma vida agora onde nós não praticamos o que praticávamos antes. Então, quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem prostituía não prostitui mais, quem tinha um vício não tem mais. Então, é uma vida nova agora, uma vida para agradar a Deus, uma vida em santificação, em separação para Deus. E a Santa Ceia é para que nós sempre tenhamos em mente o sacrifício que Jesus fez por nós. Também é um compromisso de guardarmos a nossa aliança com Deus, a nossa união com Deus, a nossa comunhão íntima com o Espírito Santo. E também estarmos sempre esperando, amando a volta de Jesus para nos buscar, para estarmos para sempre com Ele. Então são duas coisas que vão ficar na nossa memória: o batismo nas águas e a Santa Ceia. Sempre isso estará bem vivo em nossa mente, para nos servir de memorial, de lembrança, de estarmos sempre prontos para o arrebatamento. Tópico 1, o batismo. O batismo é um importante elemento da fé cristã, e assim foi desde o princípio, Atos 2,38. Trata-se de um ritual de purificação que simboliza a remoção das impurezas, pecados. Ele representa o arrependimento dos pecados e o abandono de sua prática, assim como a entrega dos caminhos a Deus para uma vida de obediência, Salmos 37,5. É evidente que nós, crentes, nós temos o nosso arrependimento de pecados no momento em que confessamos a Jesus como Salvador e Senhor. Então, naquele momento, na nossa conversão, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E naquele momento, nós pedimos perdão a Deus, nós nos arrependemos. Esse é o arrependimento necessário para a salvação. E o batismo nas águas
é uma renovação disso, é o manter isso, é o guardar isso, é o se comprometer a viver, então, em combate contra o pecado, para não deixar que o pecado domine sobre nós mais. Então, é um compromisso público. Nós estamos confessando publicamente, estamos dizendo que agora temos uma nova vida em Cristo. E isso feito publicamente para servir de testemunho a todos que vivem esse evento do nosso batismo nas águas. Então, simbolicamente, representa aí o nosso compromisso de purificação. Fomos purificados e estamos vivendo agora sempre em comunhão com o Espírito Santo, lutando agora contra o pecado. Uma vida de santificação progressiva. Cada dia nos separamos mais, cada dia lutamos mais contra o pecado e vencemos, porque estamos agora em Cristo. No tópico 1, subtópico 1, o batismo no Novo Testamento. O batismo de João era o cumprimento de um estágio inicial que visava preparar o coração das pessoas para o advento do Messias, Lucas 3, 4 a 6. Os que receberam o batismo e arrependeram-se dos seus pecados também estavam prontos para a mensagem de Jesus, Lucas 7, 29 e 30. Depois de ressuscitar, Jesus ordenou a seus discípulos que batizassem os novos convertidos, Mateus 28, 19. Dessa forma, o batismo cristão é entendido como símbolo da morte e ressurreição com Cristo, o que significa o fim da antiga vida e o começo de uma nova vida, Romanos 6, 3 e 4. Em outras palavras, o batismo simboliza a união espiritual do cristão com Cristo e com sua igreja, Gálatas 3, 27. O pastor Russell Shedd afirma que o batismo é o sinal público de mudança interior. O arrependimento precede o batismo, que o sela e relembra futuras obrigações. Então veja, o batismo nas águas de João Batista é o batismo que era praticado pelos judeus como arrependimento de pecados. João Batista batizava para que as pessoas se arrependessem então dos seus pecados e estivessem prontos para receberem o Messias, Jesus. Então, quando Jesus pregasse a elas, elas estavam já com arrependimento feito, estavam com o coração aberto para ouvirem, crerem e admitirem, receberem Jesus como o Messias, como o Filho de Deus, que veio para salvá-los, que veio para morar entre eles, para governar sobre eles. Então tem diferença do batismo de João Batista, o batismo da lei, com o batismo cristão. O cristão se arrepende ao se converter. E o batismo vai ser uma confirmação desse arrependimento. Não é um arrependimento mais, agora é a confirmação. É o compromisso de manter-se separado do pecado e viver agora para Deus. Uma vida agora em Cristo. Então é um morrer com Cristo e é um ressuscitar para uma nova vida. Tudo em novidade agora. Tudo se fez novo, as coisas velhas passaram, não tem mais domínio sobre nós. Então o batismo é um compromisso de vivermos uma vida para Deus e com Deus. Agora, debaixo do domínio do Espírito Santo. Também o batismo nas águas, ele simboliza uma união do crente com a igreja, que é o corpo de Cristo. É evidente que, ao aceitarmos a Jesus como Salvador e Senhor, houve um arrependimento. E também o Espírito Santo nos mergulha, nos coloca no corpo de Cristo. Nós pertencemos à igreja. Mas isso tudo é espiritual, ninguém vê. Já o batismo nas águas é uma coisa material, visível. Então, é uma união com o corpo de Cristo, agora visível, um compromisso de pertencer a esta igreja visível. Todos estão vendo o compromisso. Tópico 1, subtópico 1, razão do batismo de Cristo. Jesus submeteu-se ao ato batismal, embora não precisasse de um batismo de arrependimento. Por isso, Mateus relata a hesitação por parte de João Batista em fazê-lo.
Mateus 3, 13 a 17. No entanto, ele próprio declarou: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3,15. Significa dizer que, submetendo-se ao batismo, Cristo agiu de maneira representativa. Seu batismo tornou-se um elo entre o batismo de João e o batismo que ele mesmo praticaria por meio de seus discípulos daquela data em diante. Então veja, antes de Jesus morrer e ressuscitar, ainda não havia a graça de Deus realizada. Não havia ainda a conversão que traz a nós o Espírito Santo para morar em nós. Só quando Jesus foi é que o Espírito Santo veio. Então, Jesus, ao ser batizado por João Batista era seu primo, conhecia muito bem Jesus. Além de se visitarem, como Maria visitou Isabel, sempre nas festas, se comunicavam, se encontravam nas festas em Jerusalém. Então eram primos. Então, João Batista, sabendo como era Jesus, sabendo da índole de Jesus, nunca viu alguém acusar Jesus de algum pecado. Tinha contato com Jesus e via que ele era diferente realmente. Então, quando Jesus vai se batizar, João Batista diz: mas você não precisa. Aqui é batismo para arrependimento de pecados. Eu nunca vi falar que você pecou. Seus pais nunca disseram que você cometeu algum pecado. Em todo o nosso contato eu vi que você é diferente, não comete pecado nenhum. Então você não precisa. Porque João Batista ainda não sabia que Jesus era o Cristo, era o Messias, quando o batizou nas águas. Então depois que ele batiza Jesus, é que desce sobre Jesus o Espírito Santo. Aí ele diz: olha, eu não conhecia como era primo, não conhecia como Deus, como Messias. Mas ele diz: aquele que me enviou para batizar é Deus, diz para mim: aquele que você vê descer sobre o Espírito Santo, esse é meu filho. Então ele diz: eu não conhecia. Mas quando ele batiza Jesus, o Espírito Santo desce sobre Jesus. E João Batista vê. Então agora ele diz: agora eu sei que ele é o Messias. Então ele agora vai apresentar Jesus como Messias. Veja que no outro dia, quando Jesus passa, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele conhece Jesus como Messias. Antes conhecia Jesus como seu primo. Então, o João Batista, quando disse: como vens tu a mim? Então, ele não queria batizar Jesus, pois conhecia, sabia que Jesus não tinha pecado. Mas Jesus diz: convém cumprir toda a justiça. Ou seja, convém que eu faça isso, porque eu sou exemplo para os outros que virão após mim. Convém que eu faça isso, porque se eu não fizer, os outros não vão fazer, vão dizer que eu não fiz, então não vão fazer também. Então ele se submeteu. Ele estava não se arrependendo de pecados, mas ele estava ali para cumprir um ritual que o colocava na condição de homem, como qualquer outro homem, e o colocava na posição de total obediência a Deus. Jesus não batizou ninguém nas águas. Os seus discípulos batizavam as pessoas, batismo igual ao de João Batista, para arrependimento de pecados, para que eles vissem, percebessem que Jesus era o Messias. Tópico 1, subtópico 2, a forma do batismo bíblico. O verbo batizar, em sua origem grega, baptizou, possui o sentido de mergulhar, imergir, o que favorece a interpretação de que o batismo na época em que o Novo Testamento foi escrito era por imersão. Como é possível observar, as pessoas vinham de todo o Vale do Jordão para serem batizados por João no rio, Mateus 3,13. Assim como aconteceu com Jesus, aconteceu com Filipe e com o oficial etíope, Atos 8, 36 e 38. Fica evidente pelo texto bíblico que ambos foram até um local que continha água suficiente para que fossem nela mergulhados. Então veja, o batismo é um sepultamento. Então, a pessoa está morrendo na hora que desce na água. Na hora que ela desce, a água cobre. Se tirar uma foto do mundo, a pessoa não está no mundo. Ela morreu, ela foi sepultada.
Então, por isso é imersão. Então, a pessoa tem que entrar dentro da água, a água vai cobri-la, e aquilo ali significa você está morto para o pecado, morto para a vida velha. Quando a pessoa sobe na água, está dizendo, você está ressuscitando para uma nova vida. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, também você morreu e ressuscitou, agora para uma nova vida, uma vida em Cristo, uma vida em comunhão com o Espírito Santo, uma vida em santificação. Então veja que as pessoas eram batizadas por João Batista dentro do rio. Então ele afundava a pessoa dentro do rio, não derramava água na cabeça. Não era por aspersão, era por imersão. Assim como nós vemos aí Filipe, batizando aquele eunuco da rainha Candace, da Etiópia. Então veja que ele diz, ali há água, que lhe impede de ser batizado? Então Filipe disse, se você crer, nada impede. Então, veja que ele foi até o rio, e aí Filipe o imergiu, afundou dentro da água. Quando ele saiu da água, a Bíblia diz, quando ele saiu da água, aí ele não achou mais Filipe. Então veja que há exemplo de batismo nas águas, e esses exemplos bíblicos sempre mencionam que houve uma imersão. Agora é evidente, você está pregando, por exemplo, num país árabe que persegue os cristãos. Se eles chegarem a ver você sendo batizado no batismo cristão, você morre e também aquele que está te batizando e todo mundo que está ali em volta. Então é evidente que há exceções. Num caso como este, aí a pessoa pode fazer um batismo por aspersão, não tem problema nenhum. O que importa ali é o simbolismo. Ninguém vai ser condenado por Deus porque foi batizado diferente, porque existem muitos lugares, em várias culturas, em vários países, onde o cristianismo sofre grande perseguição. E muito provavelmente, se alguém realizar o batismo normalmente como ensina a Bíblia, então poderá haver mortes de todos os cristãos que ali estão. Também temos que pensar nos lugares que não existe água, ou pelo menos a escassez é tremenda, Existem locais assim. Então tudo deve ser analisado. Nós não podemos entrar para o lado do fanatismo religioso e exigirmos que uma pessoa que não pode, não tem condição mesmo de ser batizada dentro da água e achamos que essa pessoa não vai ser salva por causa disso. Lembre-se de uma coisa muito importante. Não é o batismo nas águas que salva alguém. É o salvo que é batizado nas águas. Não é o batismo das águas que vai salvar alguém. Cuidado com isso. Nós batizamos salvos. Nós não batizamos para alguém ser salvo. Muito cuidado com isso, porque tem gente aí, tem até igrejas que se dizem evangélicas, que consideram o batismo nas águas como salvação. E aí já está fora da palavra de Deus. Somos salvos pela graça de Deus, ou seja, Jesus morrendo em nosso lugar. Ao ouvirmos a pregação do Evangelho, cremos, Então, mediante a fé, acreditar no que Jesus já fez. Aí recebemos o Espírito Santo, somos salvos. Não é por batismo nas águas. Tópico 1, subtópico 3, a validade do batismo. O ato de batizar é uma ordenança divina que tem o seu carimbo de autenticação quando segue os objetivos para os quais foi estabelecido. O batismo cristão deve englobar os seguintes elementos. Então, o batismo cristão, o batismo nas águas, tem aí algumas coisas importantes que devemos saber para que ele tenha validade
ou seja, uma autenticidade bíblica. Tópico 1, subtópico 3. Subtópico 1, demonstração de fé pública. Por meio do batismo, o novo convertido demonstra à igreja e ao meio social do qual faz parte que se arrependeu dos seus pecados e, a partir de então, professa a mesma fé no sacrifício de Cristo como o único meio de salvação. Dois textos exprimem essa confissão pública. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. 1 de Pedro 3,21. E, então, ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Mateus 3, 5 e 6. Por meio do texto de Mateus, pode-se perceber a importância da demonstração pública de arrependimento, ainda que naquele momento os batizandos não professassem a fé em Jesus. Então veja que é um compromisso externo, é um compromisso público de que agora faz parte da igreja, de que agora reconhece Jesus como o único Salvador e Senhor e sabe que na vida passada estava em pecado e agora precisa viver uma nova vida, uma vida diferente em santificação para agradar a Deus. Nós podemos ver no batismo de Filipe, que batismo que ele disse ao eunuco: se você crê, então o eunuco disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então Filipe o batizou. Então veja que é necessário então reconhecer Jesus como Salvador, como aquele que perdoa os nossos pecados, como aquele que morreu por causa de nossos pecados, levando sobre ele os nossos pecados. Então, o batismo nas águas é um reconhecimento desse sacrifício de Jesus em nosso lugar, de um compromisso público de que viveremos agora em obediência a Jesus, em servidão a Jesus, tendo Jesus como único Salvador e Senhor. Tópico 1, subtópico 3, subtópico 2, identificação com os demais discípulos. O batismo é um rito de passagem para o cristianismo. Sem ele não existe identificação entre o novo convertido e o restante da igreja. Essa conexão com os demais é muito importante, tanto que representa o cumprimento da única ordenança que Jesus fez após sua ressurreição. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. O batismo em águas caracteriza também aqueles que se fazem discípulos, assim como foram os primeiros apóstolos e todo o restante da igreja cristã. Então, o batismo nas águas, ele vai representar aí uma amizade, uma aliança, uma introdução a uma comunidade, É fazer parte agora da igreja visível, é agora adotar a todos da igreja como irmãos, como companheiros nessa nova vida em comunhão com Jesus Cristo, tendo o Espírito Santo morando em nós. Veja bem, todos temos o Espírito Santo morando em nós, a igreja toda. Então somos salvos, somos filhos de Deus. E o batismo nas águas vai nos unir em torno dessa fé única, vai também nos capacitar a participarmos da Santa Ceia, porque aqueles que vão ceiar são aqueles que fizeram um compromisso público de servir a Deus, de seguir a Deus, de obedecer aos líderes da igreja, Fizeram um compromisso de estarem em comunhão uns com os outros. Tópico 1, subtópico 3. Subtópico 3, purificação espiritual figurada. O mergulho nas águas batismais simboliza a purificação dos pecados cometidos anteriormente. É muito importante observar que o batismo em si não perdoa pecados. A única maneira de obter este perdão é por meio da fé no sacrifício vicário de Jesus na cruz. O ato de mergulhar na água apenas ilustra de forma dramática essa crença para si e para os demais presentes. O texto de Atos 22, 16
exprime bem essa questão. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então sabemos que no início da igreja, a igreja só tinha os judeus, e eles tinham o batismo nas águas como uma continuação do batismo de João Batista. Eles ainda não compreendiam claramente o que era o batismo nas águas. Então eles pensavam que o batismo nas águas era para arrependimento de pecado. E nós sabemos que o arrependimento se dá na hora da conversão. Então, no batismo nas águas, há apenas uma representação daquilo que já aconteceu, que foi o arrependimento de pecados. Então, agora, a pessoa vai fazer um compromisso de continuar uma vida nova sem pecar, combatendo o pecado, lutando contra o pecado. Nós podemos ver esse fato bem claro quando Apolo pregou aqueles irmãos de Éfeso e os batizou nas águas no batismo de João Batista. Então veja, no início da igreja, eles batizavam as pessoas seguindo o mesmo parâmetro do batismo de João Batista. Eles não compreendiam ainda a doutrina clara sobre o batismo. Então, o que aconteceu? Paulo, quando chegou lá, os batizou novamente, porque eles não foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nem na autoridade de Jesus Cristo. Então, Paulo vai batizá-los novamente, usando a fórmula bíblica que Jesus ensinou. Por que isso? Porque o batismo de João Batista não é o batismo cristão. Vamos ler aí o texto para você entender melhor. Atos 19, 1 em diante. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E eram estes ao todo uns 12 homens. Então vocês conseguiram captar aí direitinho, entender? Olha aí, Paulo chegou, 12 irmãos ali, vinham se convertido através de Apolo, da pregação que Apolo fez. Eles foram convencidos de que Jesus era o Cristo. Apolo os batizou da maneira que João Batista batizava, para arrependimento de pecado. E não usou o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo então chega e pergunta para eles: vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo quando creram? É isso que Paulo estava perguntando. E eles disseram: nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Aí Paulo pergunta: então em que vocês são batizados? E eles disseram: nós somos batizados então nas águas, no batismo de João Batista. E olha o que Paulo faz. Paulo os batiza nas águas de novo. E aí depois, continuando aquilo que ele havia perguntado, agora ele vai impor as mãos sobre eles, e eles serão batizados também com o Espírito Santo e falam em línguas e profetizam. Então é fato que eles foram batizados nas águas de novo, agora no batismo cristão, na autoridade de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tópico 1, subtópico 3, subtópico 4, ressurreição para uma nova vida. O batismo é um símbolo de mudança de pertencimento e controle. A pessoa estava debaixo das influências do maligno, agora ela está debaixo do controle e da direção do Espírito Santo. Sua vitória sobre o pecado é obtida pelo poder do sangue de Cristo. 1 de João 1,7, Gálatas 5,16, 17, 24, 25. Ao emergir das águas batismais, a pessoa está consciente do seu rompimento com os pecados da velha natureza, baseados no erro e na corrupção que caracterizam o mundo. 1 João 5,19.
Então o mundo jaz no maligno, estávamos vendidos ao pecado, estávamos sendo dominados pelo pecado, vivíamos uma vida afastados de Deus. Então, ao nos batizarmos nas águas, nós estamos assumindo um compromisso e não vivemos mais assim. Então, somos agora novas criaturas, somos agora filhos de Deus, pertencemos à igreja, ao corpo de Cristo na terra, temos como cabeça desse corpo Jesus Cristo, temos morando em nós o Espírito Santo e nós vamos manter íntima comunhão com o Espírito Santo. E para isso temos que viver uma vida de santificação, de separação para Deus, de combate e luta o tempo todo contra o pecado. Então fomos sepultados e ressuscitamos para uma nova vida. Então, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É uma vida nova, uma vida para Deus, em Cristo agora. Não vivemos mais segundo o curso deste mundo e nem mais debaixo da orientação de Satanás. Tópico 1, subtópico 3, subtópico 5, testemunho da morte e da ressurreição de Jesus. Além de testemunhar ao mundo que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, o batismo demonstra que o mesmo ocorreu com o pecador. Ele morreu e, pela regeneração operada pelo poder de Deus, ressuscitou. 1 de Pedro 1, 18, 19. O apóstolo Paulo, em Colossenses 2,12, explica esse fenômeno perfeitamente. Sepultados com ele no batismo, dele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então veja que, simbolicamente, nós estamos morrendo no batismo. Fomos sepultados, morremos com Cristo. Então nós não fazemos mais parte do mundo. Jesus disse, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha aí, então para nascer de novo tem que fazer o quê? Tem que morrer. Então o batismo das águas é esse símbolo de morte. É morrer com Cristo e ressuscitar assim como Cristo ressuscitou. Nós ressuscitamos para a nova vida. Tópico 2, a Santa Ceia. A Ceia do Senhor é uma instituição divina, criada pelo próprio Cristo e confirmada pelo apóstolo Paulo e demais seguidores do Evangelho. Mateus 26, 26 a 28, 1 Coríntios 11, 23 a 34. A Santa Ceia possui um pilar básico dividido em duas partes. Ela é tanto um memorial para manter na lembrança o sacrifício de Cristo, quanto um estímulo à esperança e anúncio do seu iminente e pessoal retorno ao mundo em cumprimento às suas promessas. 1 Coríntios 11, 26. Então veja que Santa Ceia, nós falamos santa porque para diferenciar da ceia que se faz por aí, né? Existe ceia de Natal, existe ceia de aniversário, existe tantas ceias por aí. Mas aqui, Santa Ceia, se referindo a esta ceia que Jesus instituiu. Jesus, então, come a última Páscoa com os discípulos. A partir daí, não era mais para se comemorar a Páscoa, era a última Páscoa. Jesus estava celebrando porque ele mesmo é o Cordeiro. Então, a partir da vinda de Jesus, não deveria mais ser comemorada a Páscoa. Jesus agora é a nossa Páscoa. Então, mudou completamente. Então, Jesus celebrou a última Páscoa e, quando terminou, ele institui a Santa Ceia. Ele agora está reunindo os discípulos para uma ceia onde não há mais a carne do cordeiro oferecida a eles. Não estão comendo mais a carne do cordeiro. Agora só existe ali o pão e o vinho, ou suco de uva. E agora Jesus explica. O pão representa meu corpo, que é partido por vós. Então veja que ele está falando que ele haveria de ser o quê? Chicoteado, pisoteado, esmurrado, né? Aí a coroa de espinho colocada na sua cabeça, pregado na cruz, olha aí, o seu corpo sofreria. E fala do suco de uva, do vinho, representando o seu sangue derramado. Este sangue, ele fala, que é para a remissão dos pecados. Então a Santa Ceia está aí a representatividade. O pão representando o corpo de Cristo, o vinho representando o sangue de Jesus Cristo. Agora a Santa Ceia tem 3 momentos.
Então nós olhamos para o passado, quem nós éramos. E ao aceitarmos Jesus como Salvador e Senhor, fomos então perdoados, né? Fomos limpos aí pelo sangue de Jesus, nos tornamos então filhos de Deus. Aí, olha para o presente, o que é uma vida de santificação, devemos estar todos os dias prontos para esperarmos Jesus vir nos buscar. Então, para participarmos da ceia, devemos estar aí num momento de arrependimento de pecados, de santificação. E olhamos para o futuro, esperando, aguardando a vinda de Jesus no arrebatamento para nos buscar, para estarmos para sempre com Ele. Tópico 2, subtópico 1, o significado da Santa Ceia. Um memorial é algo criado para manter vívida a lembrança de alguém ou de algum fato histórico de grande importância. Nesse sentido, a pessoa de Cristo e a sua morte expiatória no Calvário ocupam posição de centralidade na singular ordenança da Santa Ceia. Como se pode observar em 1 Coríntios 11, 23 a 26, Jesus estabeleceu este ato simbólico como um mandamento não somente para aquela geração, mas também para as vindouras, indistintamente. Então a Santa Ceia é um memorial. Para quem estudou sobre aliança, nós passamos já para os irmãos o estudo sobre aliança. Eu vou disponibilizar novamente o estudo sobre aliança aí desta lição, uma lição escrita, que se você desejar, eu envio para você gratuitamente, assim como os slides, né? Basta entrar em contato conosco, eu envio para você. Então, quem estudou sobre alianças de sangue, sabe que Deus deu ordem através de uma aliança de sangue. Então, na aliança de sangue existe uma refeição da aliança, e nessa refeição tem exatamente pão e vinho, assim como Abraão, né, fez com Melquisedeque, uma aliança ali entre os dois, Melquisedeque representando o próprio Jesus Cristo. Então havia pão e vinho. Veja bem, então dessa aliança, quando se é feita essa aliança, uma refeição da aliança, está se dizendo, o que eu como vai com o meu sangue, sangue é vida. Então está dizendo, a minha vida se torna tua vida se torna a minha vida. Olha aí, quem lutar contra mim, luta contra você. Quem lutar contra você, luta contra mim. Agora o meu nome vai ter um pedaço do seu nome, o seu nome vai ter um pedaço do meu nome. Então são vários memoriais, né? Se usava plantar uma árvore como memorial, como lembrança dessa aliança. Abraão plantou logo um bosque inteiro. Então sempre quando se fala fizeram aliança, fizeram tudo isso. São vários, são 9 requisitos da aliança. E existem também as leis. Quem não cumprir a aliança recebe maldição, quem cumprir recebe bênção. Já na nova aliança em Cristo, Jesus pegou tudo que não prestava, nós levou sobre ele. E nós recebemos só bênçãos. É uma aliança desigual, não é como no Antigo Testamento. Veja lá, no Antigo Testamento, Abraão ofereceu seu filho, Deus tem que oferecer seu filho a Abraão. Para o filho de Abraão havia substituto, para o filho de Deus não há substituto. Jesus teve que morrer na cruz. Então, essa nova aliança agora é feita conosco em Cristo, então ela precisa de um memorial. E o memorial é a própria Santa Ceia. Toda vez que nós comemoramos a Santa Ceia, estamos relembrando que nós temos uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. Então, nossa aliança é em Cristo. Então, Jesus explica bem claro, é o sangue da nova e eterna aliança. Então, agora é uma aliança perfeita, com melhores promessas. Na antiga aliança, a promessa máxima é o milênio, Jesus governando sobre os judeus na terra. Na nova aliança, é uma aliança muito superior. É nós vivemos para sempre com Jesus na nova Jerusalém, eternamente, em corpos espirituais, que foram transformados no dia do arrebatamento. Então a Santa Ceia é um mandamento de Jesus. Ele diz que nós devemos celebrar isso, sempre nos reunirmos e celebrarmos a Santa Ceia. Em 1 Coríntios 11, Paulo vai falar da sua experiência pessoal com Jesus, muito provavelmente no Monte Horebe, na Arábia. Lá em Gálatas ele fala dessa ida dele lá na Arábia, provavelmente no Monte Horebe. E ele diz, Deus falou com Moisés ali, vai falar comigo também. Então ali ele recebeu orientações de Jesus sobre a Santa Ceia.
E ele vai dizer, o que eu vou falar para vocês sobre a Santa Ceia, eu não aprendi de homem nenhum, eu aprendi diretamente do Senhor. Então ele explica sobre a Santa Ceia como um memorial, uma ordenança de Jesus para a igreja. Tópico 2 sobre tópico 2, a importância da Santa Ceia. Assim como a Páscoa judaica foi estabelecida para lembrar aos judeus da sua libertação do Egito, a ceia do Senhor foi instituída para simbolizar a libertação do pecado, da morte e o acesso à vida por meio do sacrifício de Jesus. Este memorial deve ser celebrado pelos salvos em Cristo, até que ele volte para arrebatar sua igreja. 1 Coríntios 11, 26. Então Jesus diz bem claro, até quando vocês vão celebrar a Santa Ceia? Até que eu volte para buscar vocês. Então todo o tempo que a igreja estiver aqui, nós vamos celebrar a Santa Ceia. Nós vamos ver que a igreja primitiva, ou seja, a igreja no início, ela celebrava a Santa Ceia toda semana, o primeiro dia da semana. Então, no domingo, era celebrada a Santa Ceia todo o tempo. Não era como nós fazemos hoje, uma vez por mês, mas era toda semana. Isso mantinha os crentes, bem ajustados, bem santificados, bem em comunhão com o Espírito Santo, combatendo vividamente contra o pecado. Então veja que a Páscoa foi instituída para lembrar os judeus de que eles foram libertos do Egito pelo Senhor. E a Santa Ceia, então, nos relembra quem nós éramos e o que Jesus fez por nós. Então nós somos perdoados, fomos libertos do poder do pecado. Fomos reconciliados com Deus, agora somos filhos de Deus. Tópico 2 sobre tópico 3, os motivos para a celebração da Santa Ceia. Os motivos para a celebração da ceia, dentre outros, podem ser colocados em 3 categorias. O desejo de obedecer a Cristo, Mateus 26, 26. A iniciativa de manter na memória o fato histórico da entrega de Cristo como sacrifício substituto, Lucas 22, 19. O anúncio da sua morte e retorno ao mundo, 1 Coríntios 11, 26. Então veja 3 motivos, aí bem claros para nós. Primeiro, obedecer a Jesus que ele mandou celebrar. Segundo, lembrar de que nós éramos pecadores e fomos salvos por Jesus Cristo através do sacrifício de Jesus. E terceiro, estarmos sempre amando a vida de Jesus, que morreu e ressuscitou, mas ele diz que vem nos buscar. Então nós aguardamos ansiosos por essa volta de Jesus para nos buscar, para estarmos para sempre com ele. Então sempre olhando passado, presente, uma vida de santificação, e futuro, onde nós estaremos para sempre livres do pecado e morando com Jesus Cristo. Tópico 2, tópico 4, os elementos da Santa Ceia. O pão e o vinho são os elementos usados na celebração da ceia. O pão representa o corpo de Jesus, que foi crucificado e entregue pelos pecados da humanidade, João 6,33. O vinho simboliza o seu sangue, que ali foi derramado para a remissão dos pecados e estabelecimento de uma nova aliança, 1 Coríntios 11, 25. Então veja que Jesus diz, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Exatamente o que é isso aí? Celebração da Santa Ceia. Comer da minha carne, que o pão representa Jesus, o corpo de Jesus, que sofreu chicotadas, pontapés, ali, coroa de espinho, pregado na cruz. Então, o sofrimento que passou no seu corpo. Então, o corpo de Cristo é o pão. Quando nós comemos, olha aí, mastigando, amassando, é o sacrifício que Jesus fez por nós. E aí o sangue é representado, então, pelo suco de uva, que é o sangue da nova e eterna aliança para a remissão dos nossos pecados, para a lavagem dos nossos pecados, purificação. E aí, então, o que é isso? Acontece o perdão de todos os nossos pecados. Então, a Santa Ceia vai lembrar disso aí, vai manter vívido isso aí em nossa mente, em nosso coração. Tópico 2, subtópico 4, subtópico 1. Quem pode e deve tomar a Santa Ceia? As pessoas que podem tomar a Santa Ceia são aquelas que confessaram seus pecados e foram regeneradas em Cristo, pela fé. Embora não haja uma indicação clara ao batismo como pré-requisito à participação da ceia, a prática da igreja cristã, desde os tempos mais antigos, é uma base sólida para afirmar que a ceia deve ser oferecida àqueles que foram batizados em águas e estão em plena comunhão com as suas igrejas. Então veja bem, quem pode participar da Santa Ceia? Todos que nasceram de novo, todos que são filhos de Deus, todos
que se arrependeram dos seus pecados, ouviram o Evangelho, a pregação do Evangelho, creram, receberam o Espírito Santo. Então são filhos de Deus, podem participar da Santa Ceia. Agora, durante o percurso da igreja, então, foram se achando alguns motivos para que algumas pessoas não participassem da Santa Ceia, por ser um momento em que os salvos, os que estão em comunhão realmente com o Espírito Santo, em comunhão com a igreja, participem. Então, por exemplo, as crianças foram impedidas porque as crianças não davam o devido valor à Santa Ceia. Não sabiam discernir o corpo do Senhor, não sabiam entender o que significava a Santa Ceia e a santidade do momento. Aí veio também a parte do batismo nas águas, porque a pessoa, se não se submete ao batismo nas águas, ela está dizendo que não aceita o compromisso que é exigido para quem se batiza, de viver uma vida santificada, de separação para Deus. Então também houve a proibição daqueles que não são batizados nas águas participarem da Santa Ceia. Também houve o problema da falta de comunhão. Então, por exemplo, alguém havia brigado, discutido, se separado da igreja, estava sem congregar-se, e aí queria participar no dia da Santa Ceia. Então essa pessoa também foi proibida de participar da Santa Ceia até que arrume sua situação, se arrependa, se conserte com os irmãos e esteja em comunhão com a igreja. Então essas normas aí foram criadas pelos homens, não está na Bíblia, mas são coisas que nós olhamos e achamos que realmente está correto. Tópico 2 do tópico 5, instruções a serem consideradas na celebração da Santa Ceia. A celebração da ceia deve observar alguns pontos muito importantes. Como era feito no judaísmo em relação à Páscoa, os participantes da ceia devem proclamar por palavras, atos e símbolos a centralidade da morte e da volta de Jesus ao mundo. 1 Coríntios 11, 26. O significado da ceia deve ser conhecido e honrado por todos os salvos. 1 Coríntios 11, 26. Todos devem participar dela com santidade, reverência e temor. 1 Coríntios 11, 27. O coração e a vida devem ser examinados como preparação. 1 Coríntios 11, 28. Esta celebração deve acontecer de maneira ordeira e solene. 1 Coríntios 11, 33 e 34. Então, quanto à celebração do ato da Santa Ceia na igreja, então deve-se observar algumas coisas importantes. Deve haver um ensino ou uma pregação a respeito da Santa Ceia, falando sobre o que significa. Isso é muito importante e deve ser feito sempre no dia da Santa Ceia. Então, explicando a morte de Jesus, a ressurreição, explicando por que é feita a Santa Ceia, que é uma ordem de Jesus, explicando o que significa aí o pão, o vinho, no caso do suco de uva. Então, explicando direitinho o que significa para a igreja, mostrando que é um momento aí de santificação, um momento de reverência, é um momento de cada um se analisar a si próprio, pedir perdão pelos seus pecados. Então é um momento muito importante e um momento de união com a igreja, o corpo de Cristo, e sempre na expectativa da vinda de Jesus para nos buscar. Conclusão. Como visto nessa lição, o batismo e a Santa Ceia são as ordenanças que o Senhor Jesus deixou para serem observadas pela igreja militante. Mateus 28, 19 e 20, Lucas 22, 19 e 20. A primeira, o batismo, não pode ser entendida como meio de salvação. 1 Coríntios 1, 14 a 17. Antes, deve ser realizada somente pelo indivíduo que assume a crença no Evangelho da Graça. Atos 2, 41 e 42. Deste modo, é inaceitável o batismo de bebês ou crianças que não tenham atingido a idade da razão. A forma correta do batismo, à luz da Bíblia, é por imersão total do novo convertido nas águas batismais. Marcos 1, 9 a 11, João 3, 23, Atos 8, 36 a 39. A segunda, a Santa Ceia, deve ser distribuída em dois elementos. O pão, que é símbolo do corpo de Cristo, e o cálice, que representa seu sangue. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Tais elementos não podem ser negados a qualquer crente em Cristo. Versículo 28. A ceia consiste em um memorial no qual a igreja recorda a morte do Filho de Deus na cruz do Calvário para a remissão dos pecados. Deste modo, é supersticiosa a crença de que o corpo e o sangue do Senhor estão de alguma forma presentes nos elementos, ou que se pode obter a vida eterna participando deles. Então, algumas coisas básicas aí são repetidas,
Então é importante sabermos que o batismo nas águas então é feito em nome de Jesus e usando a fórmula que Jesus ensinou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o batismo é por imersão e é um compromisso público, então, de que se está morrendo para a vida velha e começando a vida nova, agora em compromisso com Deus, uma vida de santificação. A Santa Ceia tem aí o pão representando o corpo de Cristo, tem o vinho representando o sangue de Jesus Cristo. E deve ser sempre celebrada de maneira solene, com muito respeito, sempre precedida por uma oração que nós devemos fazer de arrependimento de pecados, confissão de pecados e arrependimento. E a Santa Ceia deve ser feita sempre olhando para o passado nosso, a nossa salvação, para o nosso presente, vivendo em comunhão, na expectativa da volta de Jesus Cristo, que é o futuro que nos aguarda, é o futuro imediato que estamos esperando. Então o pão ali e o suco de uva não são o corpo de Jesus e o sangue de Jesus. Nós não somos antropófagos. Então ali só representa o corpo e o sangue de Jesus. Isso é importante frisar. Bom, diante do que nós aprendemos, você que está nos ouvindo, está nos assistindo, você está ouvindo a palavra de Deus sendo ensinada, sendo pregada. Se você decide agora entregar sua vida para Deus, crendo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, viveu aqui como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Você crê nisso? Você é salvo agora. Vamos orar. Peça perdão a Deus pelos seus pecados e receba o Espírito Santo a partir de agora, se torne filho de Deus. Você que está doente ou está enfermo, vamos orar e você é curado. O corpo de Jesus foi partido para a nossa cura. O sangue de Jesus foi derramado para a nossa purificação de pecados. Vamos orar, receba a cura. Isaías 53 diz que Jesus levou sobre ele nossas doenças e enfermidades. Creia nisso e receba agora a sua cura, o seu milagre. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, recebe por filhos esses que se chegam a Ti agora arrependidos dos seus pecados, crendo que Jesus Cristo, Teu Filho, é o único Salvador e Senhor, levou sobre os nossos pecados e morreu na cruz, em nosso lugar, e ressuscitou. Eles creem, Senhor, recebe-os agora, escreve seus nomes no livro da vida, abençoa-os, guarda-os, livra-os do mal, dá-lhes agora o Espírito Santo, reamar, cruz de força, are grande luz de fare, glaça com te força mi cantele, arregrare cruz de você. Creia, Jesus te ama e Ele te recebe agora como filho. Ele te ama mesmo, creia nisso. Você que está doente, está enfermo, receba a cura agora, em nome de Jesus. Solta essas vidas, todo mal, em nome de Jesus, solta. Toca neles, Senhor, toca neles agora e cura. Ora, baixar, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, dê um like aí, se inscreva no nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e estudos escritos, mais estudos sobre a lição, entre em contato conosco, telefone 999-520454, que é meu WhatsApp também. Eu envio para você gratuitamente em PDF e PowerPoint. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.